Tá gravando, hein? Parei, irmão. Essa aqui tá gravando. Meus amigos, Oi? meu muito bom dia a todos. Peço desculpa pelo atraso, mas foi involuntário. O eleitorado da Soninha entupiu a Avenida Paulista, que foi meu percurso. A gente vê que a alucinação dessa gente não é pequena. Eles sacrificam a maioria da cidade, um corredor precioso para a estrutura de fluxo de tráfego aqui, para meia dúzia dos eleitores da Soninha brincarem. Meu carro foi ultrapassado várias vezes por uma menininha de 5 anos numa bicicleta improvisada, toda vestida de vermelho. Eu olhava ela passar por mim, eu falei, meus amigos ela me esperando, Isso tudo com o apoio do prefeito Kassab, porque ele de fato conseguiu fazer a pior administração que São Paulo já teve. Pior mesmo que a do Celso Pitta. Não é à toa que a rejeição que ele obteve foi a máxima. Acho que a rejeição, além do que ele está, é impeachment automático, porque ele é que seria incapaz de transitar nas ruas. Fecharam o desabafo e voltamos ao ponto que nos trouxe aqui. Vamos falar da figura do Padre Cícero. E falar da figura do Padre Cícero é falar da formação do Brasil. É falar do processo de transformação política que o Brasil sofreu ao longo do século XX. O Padre Cícero é um nome emblemático dessa transição que se dá na República Velha. Ele já é um pouco. Os grandes fatos da vida dele acontecem durante a República Velha e logo após. Portanto, é um processo contínuo. E para a gente compreender o que houve, é preciso compreender o que aconteceu no Brasil como um todo. Sempre que nos lembramos do Padre Cícero, nós lembramos da sua condição de sacerdote católico, da sua condição de líder religioso popular. Mas eu digo para vocês que isso é adjacente para compreender o processo. Ele não foi o que foi porque era um sacerdote católico, nem porque a população sertaneja é católica. Ele foi o que foi porque os anos 30, como contínuo da República Velha, foram o que foram. Eu explico. O Brasil nasce do projeto de modernidade europeia. É uma espécie de transplante da modernidade europeia. E o governo imperial no Brasil, como no seu período colonial, ainda trazia um pouco da inércia do antigo regime na Europa. Por isso que tinha a forma monárquica, e por isso que era um Estado tão pequeno, não era centralizado e tal. Então era essa inércia do antigo regime, ao qual vai se opor o Estado moderno. O que é o Estado moderno? É a centralização, é a perda de autonomia das províncias e das famílias diante do poder do Estado, é o agigantamento do Estado. Então, a crença da modernidade é que esse Deus mortal, vou usar a palavra do Hobbes, né, é a grande alavanca do processo de desenvolvimento político e social das nações. E nós nascemos sob essa crença. A nossa elite econômica e militar sempre acreditou nisso. Então a gente vai ter que esse projeto de Brasil potência é sobretudo, um projeto de Estado moderno, um projeto de agigantamento do Estado. Então a gente vai ver que isso aconteceu no Brasil em processo paulatino. O primeiro movimento nessa direção foi a proclamação da República, um golpe militar de generais positivistas. E essa gente acreditava no Estado. Só que esses positivistas originais, vamos chamar assim, eles ainda tinham os preconceitos do Augusto Conte, de ter um Estado com orçamento equilibrado, não é? E um Estado pequeno. De certa forma, o contismo original abraçava o liberalismo original. Isso acaba com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, antes de chegar ao poder total, ele absorveu as ideias fascistas. Ele as aprendeu e
as abraçou, concordou com elas. O Vargas era um cara, tem que ver o painel feito pelo Lira Neto no livro de Getúlio Vargas, que o primeiro volume acabou de entrar, é belíssimo. A cena inaugural é um negócio cinematográfico. É uma revoada de aviões mandados por Mussolini em 1930, né, para cumprimentar Vargas. Imagina os aviões, idos dos aviões, que não tinha aviões naquele tempo, eram raros, né? E eram idos dos aviões por quê? Porque não havia estudo em aeroportos. Chegando na Baía da Guanabara, com o presidente esperando, foi um negócio cinematográfico, espetacular. Espero que aquele negócio vá para as telas, né? Então o Lira Neto conseguiu dar uma visão muito plástica do que houve. E a gente tem que a visão fascista, basicamente, o que é a visão de que o Estado é o motor de tudo. Tudo pelo Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Esse é o lema fascista. Então, a diferença do comunismo qual é? Que eles acreditam que é preciso manter a propriedade privada. Mas a propriedade privada, ela se confunde com a grande empresa oligopólica, patrocinada pelo Estado, que é também a forma que aconteceu no nazismo, né? E o comunismo acredita em tudo isso, mas acredita também, primeiramente, no dogma da propriedade coletiva. Então são variações, né? São espécies da mesma paisagem, vamos dizer assim. Então a gente tem que essa era a crença dos nossos governantes, era a crença do Vargas e era a crença dos nossos militares. Tanto é que a Revolução de Vargas, de 30, ela se deu contra a vontade dos militares, mas o Vargas assumiu e os militares bancaram o Vargas. Porque a plataforma política deles é basicamente a plataforma dos militares. Agora, alavancado pela perda das peias, né, das amarras, que o liberalismo deu ao positivismo. Então Vargas rompe de vez com isso, e aí é que a gente vai ver que a nossa academia, né, vai fazer a exaltação do Vargas de todas as formas, todos os ramos da ciência, sociologia, se você pegar administração, se você pegar economia, se você pegar história, todos os autores que se debruçaram nesse período vão fazer a exaltação. A obra mais emblemática disso é a obra do Celso Furtado, lá no Formação Econômica do Brasil. Ele vai dizer que Vargas foi uma espécie de Keynes a Valareto. Isso é muito importante porque o que nós estamos é diante de uma visão de Estado que é a visão de Estado que está no falso do Goethe. É o Estado que emite moeda falsa, é o Estado que é protagonista das coisas. Né? Bem, voltamos à figura do Padre Cícero. Eu disse para vocês que o fato dele ser sacerdote e tal era adjacente, o que é fundamental para a gente compreender o que houve com o Padre Cícero e que houve com qualquer um dos movimentos outros, inclusive com a Revolução de 30, que seria impossível de ser feita agora. Não é mais possível ter golpe de Estado no Brasil. A única instituição capaz de dar um golpe de Estado são os militares, porque o poder do Estado é esmagador. Esse é o primeiro ponto. Em 1930, o poder do Estado era muito pequeno. O Estado Central era miúdo, era fraco. Qualquer milícia estadual poderia fazer frente ao Exército Nacional. E daí o grande risco de separatismo. Era o terror dos militares. Então a gente vai ter que a figura do Padre Cícero, por exemplo, tomou o poder do governo do Estado do Ceará. Ele virou governador, pela força. E por que isso? Porque uma milícia de jagunços tinha poder de fogo capaz de enfrentar a milícia estadual, a polícia estadual, e derrotá-la. E foi isso que aconteceu. Tem até um filme agora que acabou de ser rodado lá no Cariri, lá em Juazeiro, sobre a sedição de Juazeiro. Eu acho que não chegou ainda nos circuitos, mas deve chegar brevemente. Eu sugiro que vocês vejam. Eu não vi ainda, mas parece que fizeram direito, fizeram bem feito. Como chama? A Sedição de Juazeiro. Eu vi o trailer no YouTube. Então, o que é importante? A gente vê que aquela figura da Machês e tal, isso faz parte do cenário, mas o essencial é a desproporção de forças não é tão grande. Quanto mais você volta no tempo, mais isso é verdadeiro. Tá certo? Em 1930 foram os últimos movimentos, vamos dizer assim, os últimos estremecimentos de que era possível, até mesmo uma pessoa de mais posses, enfrentar o Estado. Hoje não é mais possível. Tá certo? Então o que nós vamos ter é que
para compreender o que houve com o padre Cícero, é preciso compreender que aquele Estado ainda era um Estado anêmico, e que poderia ser, de fato, enfrentado pelas forças da nação. E vejam vocês que as famílias também tinham poder. Um grande fazendeiro tinha sua tropa de jagunços. E daí que é muito importante vocês compreenderem a obra de Guimarães Rosa. O que Guimarães Rosa faz, em toda a obra dele, mas sobretudo no Grande Sertão Veredas, é a crônica desse momento. Eu coloquei no YouTube 4 aulas que eu dei sobre a obra de Guimarães Rosa, sobre esse aspecto. Quem tiver interesse pode ir lá ver, pode ver as aulas, né? Então o ponto fundamental que eu chamo a atenção para esses fenômenos todos dos anos 30 para trás é essa relativa fraqueza do Estado Nacional vis-à-vis cidadãos e as províncias. A partir dos anos 30 isso vai descolar. Nós temos um processo que vai cada vez mais despojando os cidadãos de qualquer poder dentro do Estado. É emblemático a gente ver a lei das armas aqui no Brasil. É proibido ter arma. Até mesmo o simples revólver 38. Isso é a manifesta vontade dessa elite de castrar o cidadão. Mas isso também equivale ao Estado. Aquela cerimônia em 1938 em que Vargas patrocinou lá no Rio de Janeiro da queima das bandeiras estaduais para exaltar a bandeira nacional, ela é emblemática também. Porque era preciso castrar o poder dos estados. E daí, desde então, a gente tem um processo paulatino de redução do poder militar das polícias estaduais. Então, certos tipos de armas são proibidas, e hoje isso é um processo máximo. Armas de guerra, provavelmente dito, só quem pode fazer uso são as Forças Armadas. E mais, as polícias estaduais foram definidas como forças auxiliares das Forças Armadas. De tal forma que a gente vive num Estado unitário. Então hoje o poder do Estado unitário é total, esmagador. Ele não é passível de ser enfrentado. Então o padecimento pode acontecer nos anos 30, mas jamais poderia acontecer agora. Está claro isso para vocês? Isso é fundamental. Então, o que é importante, por que o Padre Cícero foi o que foi? Porque havia uma inquietude, era um processo de transformação, e o processo de transformação envolve reação. Então você tem as lutas, tem a figura do jagunço. Era fácil fazer vamos dizer assim, um ajuntamento de jagunços para transformar aquilo numa força militar. Era muito fácil fazer. Isso você vai ver que do Grande Sertão Veredas isso está muito bem descrito. Não é? E o que foi os anos 30, 40 e 50 no Brasil? Nós tivemos um genocídio no Brasil. Pouco se fala disso. O genocídio do jagunço. Ele é poeticamente retratado na obra do Guimarães Rosa. Né? O jagunço como o colosso, o cara, a macheza, a prontidão para o combate, a coragem pessoal e por aí afora. Né? Mas o que é que nós tivemos? Que o próprio Guimarães Rosa, que era um sujeito alinhado com a Revolução de 30, ele foi voluntário contra São Paulo em 32, depois se engajou na diplomacia do Estado Novo. Né? É um negócio, ele acreditava que era preciso limpar o Brasil dos jagunços. Por quê? Porque era aquela gente que não obedecia à lei, ou seja, não obedecia ao Estado. Todos os outros 30, 40, 50, nós tivemos uma matança indiscriminada de tudo aquilo que era qualificado de jagunço. A coisa emblemática disso é a morte do próprio Lampião. Percebe que o Lampião é usado como modelo para ser o Riobaldo. O Riobaldo é o Tatarana. O que é Lampião? Aquele que atirava e o fuzil dele não apagava nunca. O Tatarana era igual. O Tatarana é Lampião. Essa descoberta que eu fiz ali é a obra dele. Foi modelado na figura histórica. Isso é um negócio sensacional. Né? Então você tem que no Brasil houve um genocídio. Não tem outro nome. E aí as milícias estaduais começaram a usar metralhadoras para combater os jagunços. Então aí o salto tecnológico permitiu a destruição
da jagunçagem, vamos dizer assim. E a morte do Lampião se deu exatamente diante do fogo de metralhadora, né? Mas voltando, o que nós vamos ter é que o padre Cícero era essa figura que era um sacerdote, que era católico, que era um conservador, e no fundo o que ele queria era restaurar uma certa ordem, a antiga, né? Mas ele estava ladeado por gente como Floro Bartolomeu, que era um médico baiano que se juntou a ele, e mais outras figuras que fizeram a parte, assim, mais política e militar do processo. Mas o essencial é a gente compreender que o Brasil estava nessa transformação. Eu estava dizendo um pouco antes aqui de uma questão singular para exemplificar o que houve. Nós estamos vivendo já o 10º ano do governo do PT. E nós não vimos um único grito militar contra o PT. Nós podemos dizer que os militares brasileiros estão dando apoio tácito ao PT, se não explícito. E era se esperar o contrário. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque... Não porque o PT seja de esquerda ou coisa que o valha. Isso para os militares não é relevante. Os militares nunca foram liberais. Eles sempre acreditaram no grande poder do Estado. E por que repudiou o Partido Comunista e não repudiou o PT? Porque o Partido Comunista se subordinava a uma potência estrangeira. Isso é um crime de lesa pátria para os militares. O PT não. O PT fundou o Foro de São Paulo e o objetivo final desse negócio é transformar Brasília na sede de um império latino-americano. Isso soou como música para os militares. Eu até escrevi um artigo que vou publicar na segunda-feira sobre esse tema. Eu acho que eu sou o primeiro autor a apontar essa convergência entre os militares e o PT no seu projeto do Foro de São Paulo. Então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, até mesmo o Olavo de Carvalho, meu amigo, pensa, não vejo contradição entre os militares e o projeto do PT. Não há contradição. Há uma convergência. O PT colocou em prática aquilo que os militares gostariam de fazer. E eles, enquanto governantes que foram, não tiveram power para fazer isso. O PT teve, e a ousadia. Tanto é que, tão logo o PT assumiu, se afastou dos Estados Unidos, se aproximou da chamada política Sul-Sul, está aí cotejando Irã, e por aí afora. Claramente é uma política de autonomia, fazer um império autônomo no Brasil. Se tu me permite uma parte, e aqueles que se colocaram em contra o projeto do Foro de São Paulo foram varridos do mapa nesses últimos 10 anos. Exatamente. O 30% do generalado Silvio Cunha foi varrido do mapa. Né? Agora uma coisa também, existe também uma questão até estrutural no Exército Brasileiro, que eu acho que também está ligada também à própria estrutura da burocracia brasileira. Pelo menos durante uma boa parte da história do país, principalmente no final do Império e no começo da República, uma boa parte das elites intelectuais brasileiras, de fato, buscavam no Exército uma maneira de ascensão social. Né? Ou seja, a gente percebe que, de fato, a ligação do Exército com a política, ela também está ligada com o quê? Com uma catalisação das pessoas, por assim dizer, intelectualmente, que poderiam ser mais preparadas para o país, para buscar uma espécie de ascensão social. Né? Hoje em dia, a gente percebe que a burocracia brasileira, a alta burocracia brasileira, ela mudou de foco. O foco atual, por assim dizer, é o foco o quê? Da burocracia administrativa e do judiciário. Será que por exemplo, essa estruturação, essa modificação estrutural, tá, da própria burocracia brasileira não pode ter influenciado também numa certa, se não uma despolitização do Exército? Porque eu vejo o seguinte, quando eu converso com os oficiais, o que me parece é que o Exército brasileiro já não é mais protagonista de uma vocação política. Eu acho que, na verdade, há essa crise, né, por exemplo, antigamente havia no Exército um espírito de corpus, né, um espírito de corpo, um espírito de ser protagonista da história do país, um protagonista político e um protagonista também administrativo. Hoje em dia, o que se percebe? É que o Exército brasileiro ele foi duramente atacado nos seus alicerces morais, pelo fato de ele ter tomado posições políticas contrárias a esse projeto de esquerda, pelo menos um projeto específico de esquerda. E, por outro lado, nós percebemos que, pelo fato dos salários não serem mais atraentes, né, a situação do Exército também está um pouco sucateada, por assim dizer, esse foco da estrutura política, burocrática, ela acabou mudando de foco. Então você vê, por exemplo, eu conheço um amigo meu,
inclusive foi cadete das Agulhas Negras, inclusive mora em São Paulo, e hoje em dia o que ele faz? Ou ele procura empresa privada ou ele procura a alta burocracia do judiciário, por exemplo. Eu acredito que, em parte, é bem verdadeiro mesmo que o Exército Brasileiro ele tem um lado revolucionário nesse sentido da remodelação de um Estado moderno, mas ao mesmo tempo de uma visão de onipotência estatal. Mas eu acho que também essa questão da mudança estrutural da burocracia brasileira também ela influencia profundamente, no sentido de que há uma mudança de foco. Qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo, você colocou muito bem a questão, e esse é um tema que eu quero abordar, porque eu sou testemunha, eu estava em Brasília quando começou esse processo. O que você tem é que, veja, o Estado brasileiro ele vai crescendo aos saltos a partir dos anos 70. Sim. E o crescimento do Estado se dá, sobretudo, com o crescimento da burocracia e, sobretudo, com a proliferação das chamadas carreiras de Estado. Sim. Tá certo? Então, antes, as Forças Armadas, para ser mais exato, o Exército, eram a burocracia, coadjuvado pela burocracia do Itamaraty, que era pequena. Só que essa burocracia do Itamaraty também multiplicou-se, deu filhote lá. Ela virou uma larga parte. Mas você tem N carreiras que foram criadas, por exemplo, a carreira do Tesouro, a carreira do Banco Central, a carreira dos gestores, e esse superlativo crescimento do Poder Judiciário, que aconteceu por quê? Porque tudo foi judicializado. Você tem a hipertrofia da lei positiva, envolve a hipertrofia do Poder Judiciário. E a hipertrofia do Poder Judiciário, a gente está vendo um exemplo memorável disso com o Mensalão. A gente está vendo aí a prevalência de um poder que cresceu nesse âmbito da prolixidade das leis, vamos dizer assim. O STF, né? O STF é o cume disso. Então a gente tem... Como é que a gente vai entender? Então, você vai dizer, mas a elite econômica não tem interesse nas carreiras. Isso não é verdadeiro. As famílias ricas, em geral, tem alguns membros que vão para as carreiras, seja lá quais forem. Ou de economia, ou da parte de diplomacia, ou você vê que os nomes dos diplomatas que se destacam, em geral, são nomes tradicionais. Ou da carreira do Tesouro e das próprias Forças Armadas. O problema é que as Forças Armadas, em qualquer situação, mesmo no tempo de paz, são profissões sacrificadas. E aí, às vezes, o cara que é pouco assim, não está afim de puxar guarita de... Por aí vai. E nem fazer aquele treinamento maluco que os meninos gostam de fazer. É porque, sabe um negócio, Nivaldo? Eu acredito que, inclusive, apesar de ter uma relação entre o PT e as Forças Armadas, tá? Existe talvez um grupo, eu acredito que exista mesmo um grupo, que possa ser colaborador desse projeto, mas eu acredito, por outro lado, que a esquerda brasileira ela tem uma desconfiança atávica das Forças Armadas. Tanto isso é verdade, por exemplo, meu pai era militar, né? Felizmente faleceu nesse ano, Deus o tenha. Ele foi militar e ele fez parte dessa geração que procurou as Forças Armadas justamente para o quê? Para sustentar uma profissão liberal, que no caso meu pai era médico, né? E procurou a aeronáutica, se tornou sargento, depois fez uma carreira de oficial. E ele particularmente não gostava da vida militar, ele gostava mais da medicina propriamente dita. Mas o que acontece? Então, é nesse sentido que eu acho assim, por exemplo, existe essa questão, e eu acho perfeita a análise, tá? Na questão de que existe no próprio exército, aliás, em todos os exércitos em geral, existe essa visão nacionalista, patrioteira, né, e militarista. Inclusive, o senhor fazendo essa avaliação, me fez uma correlação com a Espanha, por exemplo. O exemplo da unidade, tanto do Brasil como da Espanha, é o exército também, é a mesma coisa. Você vê agora o que está acontecendo na Catalunha, né, as Forças Armadas são totalmente nacionalistas. Agora a questão que se coloca é o seguinte, como eu coloquei aqui, que eu acho que é verdade que o exército brasileiro está silencioso. Né? Ele está silencioso com essa questão. Está compliciado com o PT. Eu ouso dizer isso, mas é verdade. É porque ele virou... Sim. Vamos assim, eu acho que ele virou carreirista. O poder por trás. É porque ele virou carreirista, porque o que eu vejo... Mas eu não penso assim, não. Deixa eu fechar a raciocínio. Tudo bem. Desculpa aí. O ponto é o seguinte. Primeiro, ser parte das carreiras de Estado e também das carreiras militares é o caminho andado para a fortuna. Hoje, o que dá mais dinheiro nesse país chama-se advocacia administrativa. Sim. Ninguém fica rico se não for mediante um grande negócio com o Estado.
Ponto final. Porque no mercado não se ganha mais dinheiro. Tudo aqui está fascistizado. Então veja só, o fato de você ter alguém no Banco Central é o elemento que pode transformar você em rico da noite para o dia. Ou você ter alguém no Tesouro, ou você ter alguém no Ministério do Planejamento, cuidando do orçamento lá. É a diferença entre ficar rico e ficar pobre. Então, é falso dizer que a burocracia é meramente classe média, ou classe média que se comporta... a grosso talvez seja, mas os corifeus não. Então você tem que entender a coisa como é que é. No Brasil hoje, o caminho da fortuna passa por você ser ou integrante ou manipulador de alguém dentro da carreira do Estado. Ponto final. Isso é real, tá certo? É só ver esses novos ricos que apareceram no governo do PT. A começar pelo próprio Lula. Claro. Lulinha, etc. Entendeu? É emblemático isso aqui. Então, esse negócio do mensalão, a gente viu como os milhões andam nas maletas. O mensalão está sendo muito didático, né? Então veja, mas pegando só, voltando na questão do STF, que está agora julgando até o PT. Por que eu faço? Quem é que julga o PT por trás do STF? Quem é a substância poderosa por trás do STF? Quem é? As Forças Armadas. A fonte do poder do seu ministro Aires Brito qual é? São os milicos, cara. Eles que garantem. Os milicos sabem desse seu poder. As Forças Armadas, aqueles outros velhinhos, não são os coitados, eles em si. Mas por trás dele está o garantidor da Constituição, que é as Forças Armadas. Que são as Forças Armadas. Entendeu? Então a gente, quando olha isso, a gente tem que ver o aspecto. Então, o que é importante? Você tem a hipertrofia do Estado, que hipertrofiou a tributação, hipertrofiou a riqueza via Estado, hipertrofiou as carreiras do Estado, e tudo se faz por conta do Estado. Percebe? Por isso que as Forças Armadas são uma instituição fundamental, porque eles têm, de fato, o monopólio da força. Ninguém é possível, nenhum poder dentro do Brasil é possível contestar. E quando o STF fala, ele está resguardado pelos caídos. Simples assim. Tá certo? Porque se ele determinar, os caras vão fazer cumprir. Percebe? Então veja só, então nós temos que entender os dois momentos. Hoje, 1930. A figura emblemática do Padre Cícero é a figura do Lula. O Lula é um Padre Cícero renascido? Talvez. Há muito em comum entre ambos. Qual é a diferença? A diferença é que o Lula, ele é um homem da comunicação. Não é a casa que essa propaganda atual do Haddad, ele é o locutor do rádio do Haddad. Ele é o apresentador do programa. Ele é o homem da comunicação. Veja só. A comunicação que o Padre Cícero fazia era no púlpito da igreja. Ele agora faz na TV, faz no rádio e tal. Então veja só. Mas por que o Lula se legitimou? O Lula fez o que os fascistas prometem. Tornar os ricos mais ricos e os pobres menos pobres. O que é a Carta ao Povo Brasileiro? A Carta ao Povo Brasileiro é a promessa de que os ricos vão ficar mais ricos e eles vão garantir a riqueza deles. Os banqueiros ficaram mais ricos. Os empresários ficaram mais ricos. Os balanços ficaram bonitos. A linha azul estava bonita. Percebe? Então, e ao mesmo tempo ele faz os boléu, sabe? Da bolsa disso, bolsa daquilo, ProUni, Pro isso, Pro aquilo. Tá certo? Quer tentar. A ordem é, vamos. Tem uma palavra mágica que a esquerda usa, que é, nós temos que fazer a inclusão dos caras. Como se fosse possível. Não é possível. Isso é um discurso. Isso não é uma ação. É claro que na inclusão você faz a exclusão também. E a exclusão é a pior de todas, porque aí os mais excluídos dos excluídos são quem? Quem trabalha, quem paga imposto, por aí vai. É o carregador da carga. Né? Mas o fundamental nesse processo é a gente ver que a figura como o Padre Cícero pode relacionar num Lula, mas não é mais naqueles termos. Não é mais o possível voluntarismo revolucionário, como por exemplo a esquerda tentou fazer nos anos 60. Foi esmagada por duplo motivo de se insurgir de forma armada, quebrar o monopólio das Forças Armadas, e porque ainda estava a serviço de uma potência estrangeira. Isso é imperdoável diante da elite nacional, incluindo os militares. Não só os reis. Se me permite uma observação, parece que no Brasil a gente padece de um vício hereditário, genético. Os juristas do Império, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Diogo Feijó, Visconde de Uruguai, costumavam dizer o seguinte, que o Brasil é um país que nasceu de cima para baixo, ou seja, é um país cuja organização política antecede a organização social.
Né? Isso foi fato. E a organização política, por sua vez, dá o conjunto das condições para a organização social. Né? Mas analisando o problema do ponto de vista teológico, ou político, vamos chamar assim, como recomendava o Carl Schmitt, então, tentando buscar, de fato, quais são os centros produtores do poder, nós percebemos na história do Brasil que esses centros produtores do poder eles vão se modificando ao longo da história do Império e da República. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, no Império nós tínhamos, por exemplo, o poder moderador, que era o centro distribuidor do poder. Que era o chefe militar. E que era o chefe militar também. Mas tínhamos o Senado como aquele que catalisava as condições sociais para que isso E o Senado representava as grandes famílias, né? Exatamente. Né? Na Primeira República nós tínhamos os militares em harmonia com os presidentes, vamos chamar assim. E hoje nós temos o judiciário como centro produtor do poder, sobretudo o STF como o teólogo político, o soberano por excelência, e uma figura como o Lula, que representa, vamos dizer assim, aquele que possibilita o conjunto das condições sociais para que este poder do STF ocorra de maneira mais evidente na sociedade brasileira. Te pergunto, Padre Cícero, nos anos 30, era o Lula travestido no seguinte sentido: aquele que catalisava o conjunto das condições sociais para que o poder dos militares, de certa maneira, imantasse as estruturas burocráticas do poder e desse sentido ao desenvolvimento, ou não? Padre Cícero era um Lula que tinha poder de fogo com os jagunços que ele arrebanhou. Esse Lula nosso atual, ele não tem mais poder de fogo. O poder de fogo dele é todo derivado das Forças Armadas. É bem interessante esse manifesto que ele lançou ontem, porque nós temos o seguinte, um manifesto inócuo. Então o Lula sabe do poder que tem, ele sabe que está perdendo poder. Por que ele está perdendo poder? Porque ele se afastou do centro do poder e porque ele fadiga de material, como diria o Fernando Henrique, certo? Cansou o discurso dele. E ele se colocou, em certo momento, como uma espécie de vestal acima das forças. Nunca foi. Sempre o poder está sentado em cima das Forças Armadas. Mas ele teve esse senso. E é falso isso. Então aquele discurso é bem interessante porque mostra que com essa hipertrofia do Estado, hipertrofia econômica do Estado, o Estado tem 40% do PIB diretamente, e mais pelo menos uns 30% indiretamente. O Estado é praticamente 70% da economia no mínimo. Não se fica rico se não for via Estado. Então o que acontece? E ele que garante, por exemplo, a dívida pública, que é a riqueza de muita gente. Não é? Se qualquer vacilo aí, os ricos ficam pobres, porque eles têm papel. Não é? Então o que você tem é que essa hipertrofia, que se multiplica nas carreiras de Estado, a própria Itamaraty multiplica, aí vem, o que acontece? Transformou o STF no verdadeiro poder moderador. Hoje o imperador é o presidente do STF. A gente está vendo que ele tem poder, inclusive, sobre o PT, que teve a pretensão de fundir o partido com o Estado. Não vai conseguir porque não é mais possível fazer isso. O Estado é tão grande, a burocracia é tão poderosa, às vezes são tão fortes, que não é possível se mover fora da legalidade. E essa legalidade é aterrorizante, ela é esmagadora, ela é injusta, ela é massacrante, ela é excludente. Mas eles acham que exatamente o contrário de tudo isso. Essa burocracia se move, eu vivi em Brasília, você disse, ela se move de forma messiânica, como se estivesse fazendo a distribuição de renda, como se estivesse fazendo a patrocínio do desenvolvimento, como se ela estivesse fazendo a coisa certa. A percepção que eles têm de si próprios é a melhor possível. O real é o contrário. Eles caçam a liberdade, eles empobrecem o povo, eles atrofiam as potências da nação. E aí é interessante porque é toda a alucinação da modernidade que chegou no ápice na Europa agora, com a crise da social-democracia europeia, chegou no ápice dos Estados Unidos, esse confronto do Romney com Obama é o prenúncio desse colapso. Eu acho até que vai ser muito difícil o Obama ganhar. Eu não faço previsão para vocês aqui. É um desejo. Mas o meu feeling é que o Romney vai ganhar, que precisa ganhar para dar um basta na alucinação da esquerda. É preciso ganhar, a história está impondo isso. Como na Europa não tem uma figura como o Romney, vai ser muito pior, porque a coisa fica anárquica. Fica anárquica. E o Brasil está vivendo da mesma forma. A diferença é que a gente tem uma certa ordem por conta desse poder moderador que se transformou no poder judiciário.
O Poder Judiciário no Império e na República Velha não era nada. Era muito difícil fazer cumprir uma sentença. Você não prendia um fazendeiro. Você não prendia um jagunço poderoso. Um valentão você não prendia. Você podia matá-lo. Prender não. É muito interessante isso. E podia ser dessa época. Você podia matá-lo. O Lampião assalariou essa padecência. Aliás, Nivaldo, a gente chegou num ponto aí, né? Ou seja, aquela coisa do foco do poder que era do exército e que em outras situações foram outras instituições, passou para o judiciário aí, né? Mas veja só, a fonte primeira de poder é o exército. As Forças Armadas, no seu plural. Por quê? O Poder Judiciário não tem canhões. Ele não tem tropas. Não tem divisões. Então, por que o seu Aires Brito está podendo, né, seu Barbosinha, está podendo lá cantar de galo? Porque ele sabe que os fuzis estão com ele. Porque o Exército e as Forças Armadas em geral precisam respeitar a ordem. Eles são a ordem. A ordem é a baioneta. Agora Nivaldo, o senhor acha que, por exemplo, a gente falou aqui da questão do Exército, né, sobre uma certa carência de por exemplo, o Exército está submetido a determinadas instituições, como a Constituição, como o STF. Claro, todo mundo sob a lei. É o presunção de anarquia. O legalismo agora é condição de sobrevivência, não é na República Velha. Se eu quisesse, um homem nascido de Juazeiro como eu, se eu quisesse botar 38 na cintura, uma espingarda nas costas e sair por aí fazendo a minha vida sozinho, eu faria isso. Esse é o personagem de Rebaldo. Tá certo? Então veja só. Isso não é mais possível hoje. Você não consegue mais viver se não for de algum elo com a ordem vigente. Mas você acha que o Exército tem uma certa autonomia em relação ao STF? Ele tem a fonte do poder, que são as armas. A fonte do poder. A fonte do poder é ele. O Exército não precisa ficar contra o STF, seria tolo. Porque o STF faz aquilo que precisa ser feito. Os generais querem que seja feito. Que é maior. Tem duas questões aí. Uma é o seguinte, a grande tendência dos juristas de hoje é submeter o país a uma legislação internacional e fazer e fugir o máximo possível da Constituição. Então, não. Então, duas coisas. De fato, o Brasil, a nossa elite jurídica, abraçou a tese dos direitos humanos. Isso é um fato. E por isso, e como toda a nossa classe universitária está convencida que isso é justo e é bom, concordaram em subscrever tratados internacionais de direitos humanos, mas isso afeta muito pouco o conjunto das leis. E tem mais. O único tratado que está em vigor, supraconstitucional, é o da Costa Rica. Não tem outro, não. Não tem outro, não. Outro para fazer tem que passar por 3/5 do Congresso, ou seja, pelo quórum constitucional. E de assuntos específicos de direitos humanos, então é muito pouco. Porque no fundo, como eu disse para vocês, assim, se é uma coisa que aterroriza a nossa elite, é se subordinar a um poder estrangeiro. Quando eles concordaram em ficar alinhados com o Tratado de Direitos Humanos, eles concordaram com a ideia. Não está subordinado a um poder estrangeiro, com a ideia. E isso casa, inclusive, com o projeto do Foro de São Paulo, que foi abraçado pela nação. Ao contrário, aí eu preciso dizer o que eu penso. Eu não acho que o projeto Foro de São Paulo, que foi urdido na surdina, ele tem a oposição das elites do Brasil e das Forças Armadas. Não tem. Eles são uma expressão do projeto de nação potência dessa gente. Mas o projeto dessa gente é uma abertura. O projeto dessa gente é uma abertura das fronteiras nacionais para as Farc, para a Fundação Carter, Fundação Ford. Isso são instrumentos para implantar o Foro de São Paulo, esse é o preço que se paga. Mas qual é o prêmio que se ganha? Brasília é a capital do império latino-americano. É isso que eles querem. Agora, Nivaldo. Por isso que não há contradição. Agora, Nivaldo, por exemplo, se o Foro de São Paulo é um processo identitário dessa elite, por que ele é tão, digamos assim, escuso? Não é escuso. Não é escuso. Ele foi feito, todo projeto de poder, ele é assim. Ele é urdido por uma pequena elite que vai tocando. O que é importante é que esse projeto, que nasceu no âmbito do Partido dos Trabalhadores e das esquerdas em geral, tem também o PSDB, tem todo mundo lá dentro, né? Ele foi abraçado pela burocracia estatal. Para começar pelo Itamaraty.
que é outra guerra muito poderosa. E depois pelos militares. E pelas elites em geral. Então a gente coloca essa questão do Foro de São Paulo como simples conspiração, eu acho que não é correto. Mas hoje é a política de Estado no Brasil. Essa é a bandeira da diplomacia brasileira. Veja como eu estou dizendo para vocês. E é por isso que nós não temos sublevação militar no Brasil. É por isso que nós não temos queixa dos militares contra o governo. E também não é correto dizer que as Forças Armadas estão sucateadas. Tem dois elos. Primeiro é um discurso corporativista dos militares que só vão querer mais orçamento. É uma briga por orçamento. Como o bolo é dado, alguém vai disputar. A outra coisa é o seguinte, o que os militares gostariam de ter é verba para ter armas estratégicas. O que são armas estratégicas para eles? É ter um submarino nuclear, estou nem falando de armas atômicas, detalhes. Submarino nuclear, porque isso dá poder. A gente viu que a Argentina sofreu na mão dos ingleses por causa do submarino nuclear. E uma aviação estratégica. Essa aviação de caça estão tentando comprar aí. Por quê? Porque se você analisar o mapa nosso, a gente vai ver que a gente tem uma proteção natural que são as Cordilheiras dos Andes. Por ali ninguém vai chegar cá. Porque a gente tem a fronteira do Atlântico aqui. E a gente viu como é que os caras chegam. Né? E nós temos um movimento internacional que eu acho que é a minha preocupação, eu estou observando isso, que é a expansão da China para a África. A China está comprando terras na África, está colonizando a África. Eu tenho um amigo que está fazendo um trabalho em Angola, disse que até a mão de obra da construção civil lá já é chinesa. Então nós temos um processo, eu fico analisando esse processo num período de 30 anos, 100 anos. Daqui a 50 anos a gente pode ter uma África chinesa, população chinesa, é tudo dizendo. Aí, meu amigo, a costa africana pode ser uma ameaça estratégica absolutamente importante para nós. Então essa eu acho que é a angústia dos militares. Por isso que eles precisam de armas estratégicas, armas de fato capazes de enfrentar as armas chinesas, ou sei lá quem que possa vir atacar o Brasil pelo Atlântico. Agora, salvo engano, o STF nunca julgou, nunca entrou no mérito do Foro de São Paulo. Isso nunca foi inventado. Não, porque o Foro de São Paulo é uma expressão só. Não, mas é uma reunião que acontece. É uma expressão. É uma expressão que denota a reunião dessas forças latino-americanas que se subordinam às esquerdas brasileiras. Para ser claro. E por se subordinar às esquerdas brasileiras, se subordinam ao Estado brasileiro. Porque as esquerdas estão dominando o Estado brasileiro. Mas será que, por exemplo, será que essas elites brasileiras têm essa visão de campo que o PT tem, por exemplo, com o Foro de São Paulo? Tem. É só ver a Carta ao Povo Brasileiro. Você vê que você tem ali o seguinte: o que é que os caras fizeram? Qual é o projeto político do PT? Que é o projeto político do PSDB também. É o seguinte: é fortalecer o Estado e fortalecer as corporações nacionais. Socialismo fabiano. É o fascismo. É o fascismo. É o fascismo. Cisado. Só que um cara... E você tem esse como o Ocidente, desde Rousseau, elegeu o voto como árbitro nas contendas políticas, tem que contentar os tribunos da plebe. Que basicamente é a classe burocrática. Pois é, pô, tem que alimentar os cabos eleitorais, né? Como diria o Roberto Jefferson, tem que molhar o biquinho aqui. Tá certo? Então a gente tem que. Essa coisa é contraditória, tem uma certa contradição, mas ela se harmoniza quando você vê no conjunto. Tá certo? Então, voltando à questão do Padre Cícero. A questão do Padre Cícero é a questão dessa transição que você tem. O Estado descentralizado, fraco, não presente nas províncias e tal, que vai se esgotando e tem o seu marco de decadência com a Revolução de 30, não é? Que está sendo substituído por um Estado nacional moderno de fato, centralizado, agigantado, poderoso. É o verdadeiro Deus mortal do Hobbes aqui na Terra. O que é a burocracia estatal hoje? É uma classe sacerdotal. Sacerdotal, a adoração ao Estado. Nós paramos um mês inteiro de abril aqui para fazer a declaração de imposto de renda. É um mês do Leviatã. Do Leviatã. Tá certo? Então você tem. Isso é. Por isso que Cristo dizia que Deus, meu reino não é desse mundo. Nós estamos vivendo
A reencarnação de Baal. César Redivivos. Baal. Mais antigas. Percebe? Então a gente tem que esse processo, eu diria que está concluído. Esse processo de destruição do poder pessoal das famílias, sabe? Das grandes famílias, do poder. Você não tem, você está vendo aí, banqueiros sendo presos. Isso não acontecia nos anos 30. Jamais. Mas vamos lá, o dono do Banco Rural vai ser em cana, vai em cana. Essa não tem mais como escapar. Tá certo? Isso é emblemático. Por muito pouco, os banqueiros donos dos Visanet também não foram. O arranjo foi forte ali. Porque, eu não sou jurista, mas aqueles caras foram cúmplices do mal feito. Por que o Bradesco não tá na conta lá? Devia estar. A barba foi grande. Tá certo? E ainda não é a hora de encanar o dono do Bradesco. Pô. Vai chegar. Então eu acho que o processo está concluído. Isso nos Estados Unidos já tem. Os ricos vão presos rotineiramente. Tá certo? Aqui está chegando nesse processo. Né? Então, o que nós podemos dizer é que estamos, de fato, concluindo esse processo de construção do Estado Nacional moderno aqui, que é a anulação do poder das províncias, é a implantação do Estado unitário, por mais que o formal diga que é federativo, não é federativo, tá certo? Isso impôs o agigantamento, assim, a prevalência do poder judiciário. O STF assumiu as funções que era do imperador, tá certo? Isso é a instância de ordem e é o ápice final de todos os conflitos políticos. O mensalão está provando isso. E não tem conversa, tá certo? É a última instância, está deliberada e acabou. E qual é a substância de poder do poder judiciário? São as próprias Forças Armadas. Percebe? Então o que acontece? A figura do padecente tem que ser entendida nisso, no momento em que pessoas individuais, grupos poderiam enfrentar o Estado e vencê-lo. Até mesmo o mando militar. Hoje não é mais possível acontecer isso. Né? E a contradição que poderia haver entre a esquerda e as forças da ordem do Brasil, que era essa questão da subordinação a uma potência estrangeira, acabou com a fundação do Foro de São Paulo. Isso é um negócio muito paradoxal. Então aquilo que poderia ser uma coisa que poderia motivar os militares a ficarem contra o PT, eu estou vendo o seguinte, os militares se acompliciaram com o PT precisamente porque foi criado o Foro de São Paulo. É o contrário. Isso é o real. Eu sei que muita gente vai achar que eu estou ficando maluco, ou que eu estou contrariando o senso comum, talvez. Mas eu acho que essa é a correta explicação do que está acontecendo. Diga. Ele aqui dançoso. Não estou ansioso. Mas é um pouquinho exagerado, na minha opinião. Bom, é claro que isso ocorre hoje em dia. O tráfico de drogas no Rio de Janeiro é isso. É uma resistência ao Estado humano-militar. Não. É. Não. Quem é o Estado? É a polícia? Não. Ah, não? Polícia não é um mequetrefe, como diria o outro. Né? Quem manda o Estado é a elite. Quem manda é o presidente da República. É o comando. Você acha que se as Forças Armadas fossem mobilizadas para combater aquilo não acabava 24 horas? A quem interessa acabar aquilo? A ninguém. Há milhões de viciados que têm muito interesse que aquilo continue. Esse é o preço do Estado moderno. Veja só, veja bem. Por que não pode ser feito isso? Porque se você tirar isso, você acaba com as Farc, que são os aliados do Foro de São Paulo. Então veja só, o Estado não é a polícia é um instrumento do Estado. Quem manda é uma cúpula. Então veja só, então nós estamos dizendo aí, é uma cumplicidade geral. Por exemplo, mas o general fulano de tal não gosta disso, você pode não gostar, mas ele cumpre ordens. Nada mais. O enfraquecimento das Farc hoje na Colômbia, ela vai estar seguindo exatamente as teses do Olavo. Né? Primeiro uma contestação via militar, via força, e depois, agora, com essa pacificação das Farc, o que está acontecendo? Está acontecendo justamente o objetivo de uma institucionalizá-las. Isso interessa ao PT. E ganhar um respeito. Mas por que não pode ter o combate decisivo ao tráfico de drogas agora? Por uma série de motivos. Primeiro é que o tráfico de drogas tem uma crença que a droga é um instrumento de você ser livre. As pessoas acreditam nisso.
A outra é que ela é a fonte de financiamento das Farc, que é, talvez tirando a Argentina, a Colômbia é o país mais importante da América do Sul. E se tirar as Farc, a esquerda está fora. Então veja só, então você tem um jogo de xadrez enorme aí. Esse primeiro motivo é muito mais ponderável do que o segundo. Assim, muito mais. Entendeu? Então é o seguinte, é importante manter a chama acesa. Os companheiros abastecidos de dinheiro. Como é que vai ter um tráfico de drogas? Junto a uma série de coisas, de crenças, de falsas crenças, de necessidades econômicas e de acordos políticos. Então veja só, quando o Uribe lá começou a matar os chefes da FARC, o PT ficou orgulhoso disso aqui, cara. Tá matando os aliados homens aqui. Não pode. E aí elegeram esse Santos aí, que é um companheiro da FARC. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos analisando tendências aqui. Muitas dessas forças que estão em processo, elas não são conscientes. Elas acontecem, por exemplo, essa minha constatação de que o Exército abraçou a política, a geopolítica do PT, isso para mim, quando eu me dei conta disso, eu quase afundei na cadeira. Falei, meu Deus do céu, não vamos parar. Mas é real. Não há contradição entre o PT e as Forças Armadas. Como não há contradição entre PT e banqueiro. Como não há contradição entre PT e industriais. O senhor Emílio de Moraes adora o PT. O Gerdau, esse que posa de liberal aí, adora o PT, é sócio do PT. Quem é gaúcho aqui sabe. Aliás, me lembrou essa questão do Estado moderno. Um personagem que a gente pode tirar muito dessa conclusão de você, se você não pode vencê-lo, junte-se a eles, é o Hitler, né? Você vê que, por exemplo, o putsch da cervejaria de 1923, né, o Hitler tentou combater um Estado que era mais forte que ele. Pois é, ele ainda estava na fase, porque também naquela época a Alemanha estava muito próxima do Brasil. A desproporção de força era pequena. Tá certo? Verdade. Era o voluntarismo aquilo lá. Mas o que é que nós vimos da elite industrial alemã? Abraçou Hitler. Abraçou. Não tem inocente de nazismo na Alemanha. Não há inocentes. Os luteranos abraçaram Hitler. Os industriais abraçaram Hitler. A Wehrmacht abraçou o Hitler. A Wehrmacht abraçou Hitler. Então, porra! Há um abismo entre a Wehrmacht e Hitler? Que conversa! Há abismo entre Forças Armadas e PT? Nunca. Hoje não é mais. Houve isso na época que o PT ainda se alinhava com o Partido Comunista Internacional. Ele não chamou para si, ele ser o centro do comunismo mundial. Você percebe? Tudo que os nossos militares querem é isso. O Brasil como protagonista de uma geopolítica mundial. Pelo menos no âmbito da América do Sul. Ou, se quiser, da América Latina. Bom, Foi isso que o PT botou na mesa e os militares aceitaram. bom, eu li faz algum tempo uma interpretação um tanto idealista e hegeliana e até romântica da história do Brasil no Zé Guilherme Belchior. Ele diz o seguinte, que o Estado é a causa da desalienação das elites no Brasil. Ou seja, o Estado é a única condição pela qual as elites se dão conta de si próprias. Quer dizer, tem aquela autocompreensão do seu real Estado na sociedade, diante da sociedade e nas estruturas burocráticas. Dentro disso, queria te fazer uma pergunta. Como é que tu interpretas a questão de tirar a aviação dos militares e depositá-la nos órgãos civis? Ou seja, o que isso é importante, do seu ponto de vista estratégico, para essa harmonia, para essa conciliação entre as Forças Armadas e o Foro de São Paulo? Olha, isso é uma medida administrativa. Ela não tem impactos do ponto de vista militar propriamente dito. Porque os militares a qualquer tempo eles têm os meios de tomar isso para si e acabou. Ele tira os civis e põe os operadores militares e estamos conversados. No momento de crise eles têm o controle. Agora, do ponto de vista da esquerda, isso é importante por quê? Porque a esquerda, ela sempre desconfia das forças da ordem. Como a esquerda é sempre porra louca, e ela vem de uma história de confronto, aquela história do cachorro mordido de cobra, né? Que tem medo de linguiça. Então, eles preferem ter um certo controle autônomo pela via sindical. Tá certo? Mas isso é meramente medo, mas do ponto de vista de poder mesmo, não muda muita coisa porque os militares a qualquer tempo têm condições de tomar para si esse tico de poder. Você entendeu? Entendi. Você lembra quando os militares invadiram a usina de Volta Redonda? Os sindicalistas tentaram dar uma chave. Não tem como. Na hora que os militares entraram, acabou a brincadeira. Porque não tem como resistir à força.
A força do poder de Estado, a força militar é grande demais. Assim como a força policial. É que não é esses coitados desses caras aí do PCC que enfrentam a rota, meu. Faz um rastro de cadáver. Não tem como enfrentar. Não tem arma, não tem jeito. Um rádio da rota, bota 50 viaturas, cada um com 4 homens dentro. Como é que você enfrenta uma coisa dessa? Não tem como. Entendeu? Hoje o poder de Estado é esmagador. Não dá para confrontar. Dá para um demagogo como o Lula chegar ao poder de Estado, tá fazendo o quê? O caminho da demagogia, o caminho dos meios de comunicação e da urna, porque ficou essa herança do Rousseau, que é o que legitima é o voto. Então você, pelo meio de comunicação e pelo discurso, você pode chegar a ser chefe de Estado se você tiver uma base. Então, vai ter aí o russomano, um fenômeno interessante, que é um cara que vem dos meios de comunicação, por outra via. Percebe? Mas passa pela comunicação de massa. Hoje o poder da comunicação é muito importante. Entendeu? Então, o que nós temos então é isso. Quer dizer, a figura do Padre Cícero precisa ser compreendida como essa figura de transição. Talvez tenha sido o último protagonista da ordem da República Velha, seja o Padre Cícero. De lá para cá não houve mais esse tipo de coisa. E a própria esquerda aprendeu. A nossa esquerda se tornou autônoma em relação ao movimento internacional. Ela agora quer ser líder. Ela agora se propôs a ser centro do império. E ao fazê-lo, legitimou-se. Aliás, essa questão que nós estamos discutindo me lembra muito Democracia Amérique, do Alexis de Tocqueville, que ele diz que, por exemplo, as revoluções serão cada vez mais raras. Né? As revoluções por quê? Porque há essa questão do agigantamento estatal e há a questão da insatisfação permanente da classe militar. Inclusive tem um capítulo da Democracia América que é profético em relação a isso, né? Que ele dizendo que com a ideologia da democracia você não vai criar aquela divisão que havia na aristocracia entre os nobres que mandavam e os soldados que obedeciam. Não. Você vai criar o que? Um sistema de carreira que não vai satisfazer a todos dentro do plano militar. E baseado nisso, você vai criar sempre uma eterna insatisfação. E a força militar é uma em que a maneira republicana de administrar, ela tem que ser preservada, porque não tem alternativa, por causa do princípio da hierarquia. As Forças Armadas têm sempre uma aristocracia que comanda e um populacho que obedece. Ponto. Não pode ser diferente disso. Isso é a forma republicana, que era a forma que está na cabeça do Cícero. Não é? A democracia de Cícero é isso. Quem manda são os aristocratas. Só tem democracia na hora de escolher os nobres. Né? No caso das Forças Armadas, a escolha se dá pela carreira. Quem faz a manda, quem não faz não manda. Você não pisou na mão, meu amigo, você não manda nada aqui. E se não for oficial combatente, piorou. Tá certo? Então, que é uma coisa estruturalmente humana. Você precisa ter uma forma mista. A aristocracia, essa aristocracia burocrática, de certa forma, substitui a aristocracia no sentido platônico. Não tem como escapar. De certa forma, acaba vingando, porque o processo de formação, o processo, sabe, acaba transformando os caras de fato em uma aristocracia. Entendeu? Então, o que nós estamos diante hoje, e qual é o grande medo que eu tenho? É o grande medo do Ortega, lá nos anos 30. O feixe jurídico é tão humano, a hipertrofia policial tão alucinada, o poder esmagador do Israel é tão grande, você vai ficar, tem uma imagem que ele usa lá no Rebelião das Marchas, né? Para você levantar um braço, é preciso que todo mundo levanta o braço ao mesmo tempo. Senão não tem como. É um negócio de maluco. Nós estamos, de fato, diante de uma ameaça à liberdade individual e mais, à liberdade de consciência. Por quê? Porque todo o ensino está agora na mão dessa gente. Alucinada, que acredita nessas loucuras todas. A burocracia estatal está toda maluca, de pedra. E eles mandam, e nós temos que obedecer. Agora, pegando esse gancho, Nival, por exemplo, nós temos agora uma relação de poder, né, que pretende ser supranacional. Né, dentro do seu conceito da questão do Foro de São Paulo, existe uma burocracia que segue ser uma burocracia. Essa é a contradição maior. Por quê? Porque os Estados nacionais, eles existem. Você tem o Estado Nacional dos Estados Unidos, da Colômbia, do Brasil e tal. Na hora que você tentar prevalecer, o que houve na Europa nos anos 40? A tentativa de um Estado isolado tentar prevalecer sobre os outros. Aí o pau come. Porque o Estado Nacional luta com o Estado Nacional.
E essa, É o perigo da guerra. eu gostaria até de fazer o seguinte, se eu poderia desenvolver essa questão desse modelo de novo Estado, como, por exemplo, com uma tendência que é mundial, que é o globalismo, por exemplo. Digamos assim, qual seria a relação do PT, por exemplo, com essa tendência política que nós vemos na ONU e determinadas fundações chamada globalismo, que tende a querer... O PT se colocou como um braço disso, não é? Do globalismo aqui, não o PT, o PSDB também. O PSDB também. Toda a esquerda. Mas qual é o que eles preservam sempre? A América do Sul é nossa. A capital da América do Sul é Brasília. Percebem? Quer dizer, a cartada para que eles façam isso. E por que para os globalistas interessam? Porque esses assuntos se resolvem depois. É a concentração. Se adianta no tempo. Quando tiver um poder mundial hegemônico, aí vamos acertar a conta lá com a América do Sul. Entendeu? Então, por exemplo, os caras concordam na política dos direitos humanos. Mas só nessa. Nada mais. Não é tentar mandar aqui que aqui tem dono. Percebe? Por isso que, para esses caras, ter uma norma supranacional de direitos humanos não é relevante. Por quê? Porque ela é 0,001 do ordenamento jurídico. Mas o programa do Foro de São Paulo não contradiz tanto o programa da ONU. É muito parecido, é a mesma coisa. Não contradiz, não. Estou dizendo por quê? Por quê? Porque o que está posto ali? Brasília vai ser a capital da América Latina. O que me parece é isso, que o que está em jogo é só isso, porque o resto da política inteira é absorvida sem, assim... No caso do STF, o STF está fazendo toda a política da ONU. Ele só se opõe se ele for contra o, sei lá, o domínio brasileiro, mas tirando isso não tem nada a ver. Toda a política da ONU, vírgula, né? Porque qualquer política que confronta o poder nacional, eles não vão aceitar. Exatamente. É que até agora, a ONU, os caras, como é que os governos estão fazendo? Eles comem pelas beiradas. Eles não vão confrontar os poderes de forma central, porque senão o não é imediato. Agora, por exemplo... Tenta fazer uma política de direitos humanos, tenta enfiar alguma coisa dentro da política de direitos humanos que contraria o poder nacional. Não obedece. Mas, por exemplo, Nivaldo, nós temos temos dois casos emblemáticos, por exemplo, do PNDH3 e também de uma decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à Raposa Serra do Sol, tá? Que foi realmente uma quebra da soberania por uma pressão, por exemplo, da Fundação Forte, tá? E também temos a questão indigenista, que é também um programa da ONU, e que inclusive eleva os indígenas a uma nação. Né? Mas isso quebrou o poder nacional? Você acha que esses indígenas têm condições de... Uma decisão do STF em contrário, dizima aqueles caras. Veja só, você tem uma política de relações públicas no plano mundial. Isso é uma coisa. Sim. O que é que custou para o Brasil fazer essa papagaiada? Lufas. As reservas estão dentro do território nacional, cercado pelas Forças Armadas, por toda a ordem nossa aqui. Quem vai meter a mão ali? O que custou de prática? Nada. Absolutamente nada. Você entendeu? Isso é relações públicas. Sim. É muito diferente com isso no país que já tem uma tradição. Tem um povo de meia dúzia de índios, cara. Não é povo. Não é nada. E eles têm que registrar aquelas terras no cartório do Estado brasileiro. Pá! Alguém queria falar? Essa questão indígena aí, ela também vai de encontro esse programa das esquerdas, porque as esquerdas encamparam o projeto indigenista para... Porque é um discurso. Porque era uma maneira de conseguir dinheiro da ONU. Entendeu? Então o Brasil não custa nada. O Brasil tem imensidão de terra. O que custa deixar os indecos lá do seu aquário? Esse Deixa é o lá. problema. No dia que precisar, vai lá e toma. É simples assim. A mão que dá é a mão que tira. Mas será que isso Você entende? não gera uma situação jurídica que possa dar pretextos aos... Se tiver um poder estrangeiro capaz de nos impor esse poder, tem esse poder? Não tem esse poder. Não tem esse poder. A única potência que poderia ser livre do mundo são os Estados Unidos. Toda política de globalização é para capar os Estados Unidos. Quando as esquerdas e o Brasil concordam com a globalização, eles concordam que o poder americano seja reduzido. Sejamos cínicos. É verdade. Nós não podemos nos enganar. Essas coisas não podem nos apavorar. No máximo, a gente pode compreender. Eu estou tentando compreender. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: não há contradição entre PT e Forças Armadas, não há contradição entre o globalismo e o imperialismo ou o subimperialismo que o PT quer impor aqui, que as elites brasileiras querem impor à América Latina. A questão toda
se coloca o seguinte, é como esses estados nacionais, essas paródias de estado nacional como Bolívia, Paraguai, vão reagir. Essa gente vai querer resistir. Vai poder resistir? Cara, você vai falar, o negócio do sucateamento das Forças Armadas. O Brasil tem uma indústria que está produzindo carros, transporte de tropa lá. É um negócio moderno, tá? Com canhão, tá? Você sabe quantos o exército brasileiro encomendou na primeira leva? 2.000, puta que pariu. 2.000. Então quando você fala que o exército está sucateado, é vírgula. O Brasil tem uma boa aviação. Tá? O Brasil não tem armas estratégicas. O submarino nuclear é uma boa aviação de caça que chega à África e volta no processo. Entendeu? Fora disso, não é verdade que as Forças Armadas estão sucateadas. Não é verdade. É simplesmente falso. Eu queria só ganhar um pouquinho de clareza nos conceitos aqui, porque uma tendência mundial que você pode observar, que é muito forte mesmo, é que o Estado de Westfália está derretendo. Então, isso você vê, você tem primeiro a União Europeia, o que está acontecendo com... Eles estão deixando... Exato. Os pequenos estados da NATO estão sendo engolfados pelos maiores. Exatamente. É o que está acontecendo na América do Sul. Várias políticas. Você tem os Estados Unidos em que pela primeira vez na história estão questionando a própria Constituição. A Constituição é apenas uma espécie de Deus. Né? Uma espécie de Por isso que a eleição do Romney versus Obama agora, ela é decisiva. Eu acho que nós não vamos ter uma situação criada como essa agora, de decidir a parada, mas não. Decide-se agora. Não vai ser na próxima mais. Dificilmente os conservadores, ou seja, os antiglobalistas, vão chegar a uma situação eleitoral tão favorável como agora. Se a parada for perdida agora, será perdida para sempre. Sim. Então, agora, você vê, e no Brasil, você vê um exemplo muito claro de que nós somos extremamente, tem dois exemplos muito claros de que nós somos extremamente ciosos da soberania, inclusive porque é o nosso principal patrimônio, porque o nosso território é gigantesco. Né? Que até 2 anos atrás a gente não tinha ratificado a Convenção de Viena, de Direitos dos Tratados, que fala de normas peremptórias de direito internacional público. São normas que não dependem da vontade dos Estados, né? Elas são impostas pela ordem mundial. Pela ordem mundial. E o outro exemplo é que nós somos ainda refratários a, por exemplo, isso é uma coisa bem jurídica, mas que as partes ao contrato internacional possam derrogar a lei brasileira e escolher uma jurisdição estrangeira para regular o internacional. Isso é teórico. Você não consegue fazer uma força estrangeira imperar. O poder de império é nosso. Sim, mas o ponto que eu quero chegar é a gente tem o Estado Nacional como concebido tradicionalmente derretendo em todo mundo e nós aqui tentando segurar esse conceito. Não, nós estamos derretendo o Paraguai, derretendo a Bolívia, derretendo o Equador, até mesmo a Colômbia e a Argentina. Não está entendendo? O Estado brasileiro está fazendo aqui o que a Alemanha está fazendo na Europa continental. Tá. Você entendeu? Sim. Então, o que o PT propôs com o São Paulo foi isso. É que vai prevalecer um Estado. Qual? O brasileiro. Essa é a sua fonte de legitimidade. Dentro desse processo, nós não estamos perdendo. Eu estou fora disso, porque para mim isso é uma maldição, uma desgraça. Baal é vivo. Mas o que nós estamos vendo é que o Estado brasileiro vai engolfar os vizinhos. Entendi. Não só essa estrutura do que já... E está fazendo isso sem uso de força militar, no âmbito do Foro de São Paulo. Isso já aconteceu, Você né? percebe? Sem resistência. Por isso que o Indieco lá, quando invadiu a Petrobras, o Brasil não fez nada do ponto de vista militar. Não era o que fazer. Para que assustar a lebre? Uma divisão nossa, a cavalaria de helicópteros do Brasil tem aí, se fosse deslocada para lá, destrói a Bolívia. Mandasse 10 helicópteros artilhados para lá, acabava a brincadeira dos caras assim, sem nem pousar, cara. Tipo o Coronel Kilgore fazia lá no Vietnã, pô. Não tem nem, não dá, né? A desproporção de forças é enorme. Você entendeu? Então a gente tem aí diante de certas coisas que estão acontecendo, é uma loucura. Nós vamos, na verdade estamos caminhando para quê? Para uma ditadura jurídica, uma ditadura democrática. Nós já estamos sob uma ditadura democrática. Caça a nossa vontade, a nossa liberdade. Porra, quem é funcionário público do governo do Estado de São Paulo tem que declarar que não é viado, cara. Todo ano. Reafirmo que eu sou macho. Fazer o cadastramento lá, você vai ver. É isso. Tudo isso, cara, são formas de quê? De destruir o cristianismo, de destruir a tradição, de edificar esse Estado pagão
monstruoso que está aí. E você tem a dimensão do que está acontecendo, é uma destruição brutal. E eu não sei como é que ele vai sair disso, não. Se é possível sair disso. Eu acho que, na verdade, eu acho que a salvação do Estado, no meu entender, a salvação do Estado gigantesco, se é que podemos dizer assim, é que o Estado gigantesco ele acaba se autocomendo, por assim dizer, né? Não sei, nós estamos dentro de uma situação nova. Isso aconteceu nos anos 30, com Hitler se destruindo, deu tiro no pé. Com o comunismo se destruindo, deu tiro no pé. Mas agora a gente está dentro de forças novas que nunca foram vistas. Não é? Primeiro, essa disseminação de grandes poderes estatais fora de um centro conhecido. Por exemplo, o Brasil hoje é candidato a ser um império da América do Sul. Candidato não, está acontecendo de fato. A passos largos, a Argentina está caindo pelas tabelas. A própria Colômbia está em guerra civil. São 2 países maiores. O resto não conta. É porque tu tem uma burocracia cuja organização é desorganizada, desculpem o trocadilho, mas é isso mesmo, que acaba diluindo as forças de poder e permitindo que elas adquiram uma certa autonomia no processo político. Essa anarquia que se instalou na Argentina, para o Brasil E dessa anarquia, você tem uma possibilidade que é um ou alguns desses grupos se unirem para tomar o poder de outros. É a velha tensão do amigo e inimigo. Um conceito teológico, tá? Porque esse conceito teológico, como o Marco Garotti gosta de colocar, isso parece muito a estrutura do imaginário político chinês. Porque se a gente analisar bem, a China, durante boa parte da sua história, o Império Chinês é um império fraco. sim. Só que, em compensação, como existe na cultura confuciana um conceito holístico de cultura, e isso mesmo até na época do Mao Tse Tung. Na época do Mao Tse Tung, o que acontecia? Você tinha uma estrutura burocrática relativamente pequena, que não cabia para 1 bilhão ou para 700 milhões de chineses, mas como já estava atávico no chinês a ideia de que ele é parte de um todo, E que obedece ao que manda e acabou. Nem pergunta quem é. ninguém pergunta quem é, que na verdade todas as estruturas da sociedade se tornam o Estado. Com a diferença. O Estado chinês hoje nada tem a ver com o Estado confuciano. É um Estado moderno transportado para a China. Sim. Na verdade, é um Estado, aquilo é a gnose ocidental na sua forma mais acabada. Apesar de que a própria cosmovisão política chinesa também contribuiu para isso. Não, ela juntou a forma como vontade de comer, mas a prevalência ali é da forma ocidental. Não tem mais nada de oriental. É que na China tu tinha uma casta sacerdotal, o Conselho dos Anciãos do Império, Funcionava. que durou por 3.500 anos, né? Seja de uma forma confuciana, seja de uma forma taoísta, em que você confluía elementos místicos com elementos políticos. Então você tinha uma mística política permanente. Quem manda é o burocrata do Estado. O Partido Comunista substituiu isso. Então ele é o Deus. Quem manda é o burocrata do político, Estado. É isso mesmo. Então nós estamos fechando o raciocínio, porque acho que está na hora de comer. Fechando o seguinte, o que nós temos, o que é importante na figura do Padre Cícero é essa figura ainda do tempo de transição, e essa figura histórica ela é exemplificadora de um tempo que não volta mais, nunca mais. É o momento em que o Brasil deixa de ser um Estado fraco para ser um Estado forte, e o Brasil entra na loucura do Ocidente como um todo, para valer. O Brasil já é fruto dessa loucura do Ocidente, mas ali é que as forças vivas da nação se engajam em transformar esse país em uma grande potência político-militar. E esse processo ele é cumulativo. E ele está acontecendo a sua consolidação exatamente nesse momento. Que, vamos dizer assim, lembra um pouco aquela situação em que Wallace escreveu lá no 1984, né? Os impérios do Ocidente, do Oriente, em guerra, né? Aquele negócio é terrível. É uma figura que está se cristalizando agora. Percebe? A grande força a impedir que essa consolidação aconteça de forma mais rápida é a nação americana, que agora vai travar o seu duelo decisivo nessa eleição que acontece agora em novembro. Nós estamos vivendo tempos realmente importantes. Se Obama ganhar, nunca mais, eu digo para vocês, nunca mais a gente vai ter uma situação em que a oposição ideológica a esse processo terá condições de tomar o poder central. Inversamente, se o Mitt Romney ganhar, nós vamos ter um refluxo mundial desse processo. Um refluxo.
refluxo. Na Não Europa e significa- aqui também. O que não significa dizer uma vitória contra o processo. Não, é um refluxo. Porque aí esses caras não descansam muito. Sim, sim. Percebe? Então, e não me pergunte como é que vai ser. Eu não sei, eu não tenho prognóstico. Eu tenho um desejo. Eu gostaria que o Mitt Romney ganhasse, porque eu sei que pelo menos os próximos 10 anos, talvez os 10 anos produtivos que eu ainda tenho na minha existência, eu posso viver em paz. É muito egoísta. Mas, eu falo isso brincando e falo de maneira séria, porque eu acho que em 10 anos a gente pode ter outra configuração e aí de repente as forças, de fato, da razão possam prevalecer. Então, é uma alucinação mundial. É louco. O mundo nunca foi tão armado, o mundo nunca foi tão capaz de infligir dor, mal, desgraça, na mão de gente moralmente inferior. Gente que não tem Deus, gente que não tem nada. São fantoches, são zumbis que comandam cidades. Essa gente pode estar fazendo o assalto final ao poder. Isso me apavora. Esse filme B da ficção científica lá de ver aqueles terra devastada, com todo mundo brigando com todo mundo e vem os caras com os canhões matando todo mundo. É mais ou menos isso que se desenha. Não é brincadeira. E em paralelo a gente tem China brigando com o Japão. Esse confronto não é bom. Israel brigando com o Irã. Rússia apoiando China e apoiando Irã contra o Ocidente. Não vai parar essa brincadeira. A gente já viu esse filme. Uma guerra mundial. Pois é, uma guerra mundial, esse é o ponto. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é preciso entender a história para entender onde é que se perdeu o bonde. Nós perdemos o bonde dos anos 30. Nós podemos ser uma democracia liberal, próspera, sabe, tal, e nós deixamos isso de lado para sermos um país estatizado, um negócio pesado, onde você tem uma ditadura legal, hipertrofia das leis, que a liberdade de fato ela está desaparecendo a passos largos, a decência está desaparecendo, a religião está desaparecendo, e em vez de ficando esse Deus mortal chamado Estado Nacional, a sua forma mais nefasta, e mais poderosa, e mais letal. Eu não sei se eu estou sendo muito pessimista, mas é assim que eu estou vendo. Sabe? Eu posso dizer para vocês, saudade do Padre Cícero, saudade de José de Norte. Muito obrigado, gente. É apertar aqui ou Isso. nesse botão?